Sempre que eu venho aqui pregar, eu fico pensando o que é que eu vou falar, o que é que eu vou pregar depois do Winston ensinar tudo que ele ensinou para as crianças aqui. Já acabou, acho que a gente já pode ir embora. Vamos orar, agradecer a Deus, não é? Porque, puxa vida, isso é muito bacana. É muito importante a gente ter uma comunidade que ensina, que fala o Evangelho, que ensina as coisas de um jeito natural, normal, sem todo aquele aparato religioso que a gente está tão acostumado, alguns de nós aqui estão acostumados. Isso é muito bom. Mas mesmo assim, mesmo já tendo aprendido tanto com as crianças, eu vou me atrever a falar algumas coisas para vocês aqui hoje à noite, compartilhar algo que está no meu coração. Então eu peço para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. O Evangelho de João 15 diz assim, é Jesus Cristo quem está dizendo: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Eu lhes tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Queria orar com você mais uma vez. Pai, eu peço que a sua palavra cumpra o propósito de nos ensinar, nos confrontar, nos confortar, nos libertar, sarar, esclarecer, conduzir. Que seja o seu evangelho vivo aqui essa noite. Muito obrigado, Pai, por sua palavra, pelo seu Espírito vivo. Eu peço que o Senhor agora nos fale. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus Cristo faz essa declaração acerca de si mesmo e dos discípulos e do Pai, ele está, ao mesmo tempo, tirando da cabeça desses homens aqui a construção religiosa que eles tinham e formulando um novo conceito de existência espiritual. É isso que ele está fazendo aqui. Por isso que ele usa esses elementos, essas informações. Ele faz isso contando histórias. Jesus era um bom contador de histórias. Ele gostava de usar o cotidiano, o dia a dia, para poder causar nas pessoas uma reflexão que fosse ao mesmo tempo emocional e intelectual e de conceitos também. E ele vai então usar a metáfora aqui da agricultura, da plantação, algo muito comum para os seus dias. Mas ele faz isso também porque ele está trabalhando com uma imagem que era muito comum na cabeça daqueles homens. Eles eram todos judeus, todos eles faziam parte do povo de Israel, e eles conheciam muito bem as imagens e as metáforas que o povo de Israel usava para definir a si mesmo e definir sua relação com Deus. E havia uma delas muito forte para Israel. A nação se entendia como a videira de Deus. A nação se entendia como o próprio Filho de Deus e a videira de Deus no mundo. Então, quando Jesus Cristo começa dizendo assim: eu sou a videira,
Ele está mexendo com uma imagem emocional e conceitual muito bem solidificada, muito bem fundamentada no coração daqueles homens. Todo mundo está acostumado a entender a nação como a videira. Jesus fala agora, eu sou a videira. Ao fazer isso, Jesus está mostrando para aqueles homens, ensinando para aqueles homens que o paradigma religioso tem que mudar, e mudou definitivamente quando ele chegou. Antigamente, a nação de Israel se relacionava com Deus a partir de um sistema religioso construído que era confortável ao pensamento humano, aliás. Porque eu e você carregamos dentro de nós um esquema psicológico que ele é facilmente amoldado, acostumado, ele se comporta muito bem associado ao sistema religioso. Isso aqui pode até parecer um paradoxo, uma coisa estranha. O homem, ele tenta fugir da religião. Não, não é verdade. Nós temos muitas religiões no mundo e temos, inclusive, o pensamento da não-religião como um sistema religioso também. O ateísmo é praticamente um sistema religioso. Quando ele é fundamentado, conceituado, ele é praticamente um movimento religioso também. Esse sistema religioso, ele fica muito bem, ele é muito confortável para a mente humana. É por isso que cada um vai procurando o seu sistema, a sua acomodação, se sentindo ambientado com aqueles elementos e vai vivendo o seu caminho em busca de Deus. É por isso que, de uma maneira pacifista, hoje se diz no mundo que todas as religiões levam a Deus, não importa qual você tenha. Essa te faz bem, fica com a sua, eu fico com a minha. Porque, naturalmente, o ser humano, por causa do seu esquema psicológico, precisa encontrar um sistema religioso que seja adequado com toda a gama de existência que ele carrega. E não era diferente para o povo de Israel. Quando Jesus Cristo fala sobre a videira, em contraponto ao que Israel era, ele está querendo mexer com essa questão na cabeça das pessoas. É como se ele dissesse, até hoje, vocês tinham um sistema religioso com o qual vocês se relacionavam e diziam que estavam se relacionando com Deus. O sistema religioso de Israel é um pouco conhecido de todos nós por causa da Bíblia e da história. Eles tinham o templo, eles tinham os sacrifícios de animais, eles tinham um sacerdote que intermediava a relação do povo com Deus. As pessoas não podiam simplesmente se encontrar com o Criador. Não, havia um lugar dentro do templo que chamava-se o Santo Lugar, o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Naquele ambiente só entrava o sacerdote uma vez por ano e o camarada tinha que estar completamente livre de pecado. Ele tinha que estar cerimonialmente purificado. Porque se ele tivesse em pecado, tivesse um pecado religioso, cerimonial cometido e entrasse naquele ambiente, ele morria fulminado. Era por isso, por exemplo, que o sacerdote entrava com uma cordinha no tornozelo e essa corda ia até a saída onde ficavam as outras pessoas. E ele ficava lá fazendo o serviço religioso em nome de todas as pessoas, naquele lugar sagrado. Se demorasse muito, o camarada não saísse de lá de dentro, a pessoa começava a perguntar, ô pastor, tá ainda aí? Se ele não respondesse durante alguns minutos, puxava a cordinha, meu amigo. Porque ninguém podia entrar lá e era possível que ele tivesse morrido. Entendeu? Esse era o sistema religioso. É por isso que quando a gente lê um salmo, que eu acho muito engraçado ler, a gente quando não faz essa ponte, não percebe a profundidade daquilo. Quando Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos, ele só pode ser louco para se alegrar. A casa do Senhor, como isso estávamos falando aqui com as crianças, casa do Senhor era um templo onde os animais eram mortos. Você tem medo de matar um pernilongo porque acha que não pode? Imagina só você ir num lugar, você entrava, eles matavam um animal, imagina aquele berro dos animais sendo mortos, sangue para tudo quanto é lado. Imagina, você chegou aqui, o Winston, todo bem vestido, cheiroso, arrumado, te dá um abraço, fala seja bem-vindo. Se você fosse no templo de Jerusalém, nos dias de sacrifício, você ia encontrar um sacerdote ensanguentado, com um boi, um bicho, um cordeiro morto na sua frente ali, cheio de sangue. Aquele povo gritando e cantando. Ah! Imagina um monte de talibã lá, que é o mais próximo que a gente pode imaginar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Davi só podia falar aquilo porque o Davi entendia que a casa do Senhor era uma experiência existencial de louvor e adoração e não aquele lugar ali. A religião de Israel, essa videira que se apresentava para o mundo,
era um sistema religioso cheio de regras, cheio de elementos. Tinha dia certo para adorar a Deus, lugar certo para adorar a Deus, roupa certa, através do sacerdote certo. Era tudo cheio de regra, tão cheio de regra que você conhece, eu sei, algumas dessas, porque você que nasceu numa igreja cristã e já passou por uma igreja desde sua infância, você sabe do que eu estou falando. Eles tinham muitas regras, muitas coisas todas. Daí Jesus chega e diz, eu sou a videira. Ele acabou com o paradigma religioso completo. Por quê? Até então, a videira era um sistema religioso de relação com Deus. Para eu ver Deus, eu vou a um templo. Para eu falar com Deus, eu falo com um sacerdote que fala no meu lugar com ele. Para eu me apresentar para Deus, eu tenho que estar vestido adequadamente. Para Deus me perdoar dos meus pecados, eu mato um animal. Só tem um dia que eu posso ver Deus e descansar. Enfim, aí Jesus chega e fala, você não vai mais a Deus através de um sistema religioso, você vai através de uma pessoa. O Evangelho de Jesus e o cristianismo, muito embora, infelizmente, o cristianismo histórico tenha se perdido de Jesus, mas o Evangelho de Jesus puro é a declaração de que Deus não está num sistema religioso, Deus está numa pessoa. Viver o Evangelho não é viver praticando uma religião, viver o Evangelho é viver se relacionando com uma pessoa. Acabou. E uma pessoa íntima, que nos convida a uma relação familiar, como o Winston nos falou agora com as crianças agora há pouco, uma relação familiar, uma relação de afeto, uma relação de intimidade, de liberdade e de a abertura e de conhecimento, de exposição, não uma relação baseada em regras, nem em protocolos e nem em estruturas, mas uma relação com uma pessoa. É por isso que a igreja tem que ser sempre mesmo comparada, muito mais e todo o tempo e quase sempre, com uma igreja, porque nem com uma família, porque poucas metáforas explicam melhor a igreja de Jesus do que uma família. Quando você está diante do pai, diante das pessoas, diante da família, diante das pessoas que você ama, na sua casa, você não precisa de protocolo para se relacionar, você não precisa de sistema de aproximação, você é o que você é, você está diante de alguém, você se relaciona com uma pessoa. E essa é uma questão fundamental para o encontro com Jesus Cristo. Isso faz a diferença da nossa relação com a fé cristã. Muitas pessoas entram num templo religioso, entram num cinema, como num teatro, como nós estamos aqui, num lugar, não importa o lugar, mas não se engane, porque nós estamos aqui, isso aqui não tem cara de templo, não tem vitral, eu não estou paramentado com roupa sacerdotal, aqui ninguém ficou falando cheio de coisa, está todo mundo à vontade. Isso pode dar a impressão de que nós não somos uma religião só porque estamos assim, só porque o pastor senta no chão. Mas não se enganem, porque o pensamento religioso é o que nós precisamos tratar. Muitos de nós, alguns de vocês, eu sei disso, imagino eu, mesmo ouvindo Winston já há bastante tempo, mesmo tendo contato com uma mensagem mais aberta, muitos de nós ainda vivem baseados num sistema religioso aprendido que a gente acha que é Deus, que nos leva a Deus, que faz com que Deus seja visto. Muitos de nós ainda tratam o ir à igreja num domingo como um serviço religioso, que se eu fizer está tudo bem, essa semana vai dar tudo certo na minha vida porque eu já vim à igreja. Muitos acham e ainda tratam a ideia de, tá bom, vai, o pessoal lá na CV está falando, eu vou dar um dinheiro lá, vamos pagar aluguel, como a Sara estava nos falando, e pronto, eu já cumpri a minha obrigação. Com a religião a gente se relaciona assim. Eu sempre digo até, inclusive, é muito mais fácil se relacionar com a religião do que com Jesus. Muito mais fácil, é por isso que a gente prefere. As pessoas falam, é difícil. Não, a religião é muito mais fácil em muitos sentidos. Por exemplo, eu vou numa religião estabelecida e ela me diz assim, Deus quer que você o sirva domingo, porque é o dia do Senhor. De segunda a sábado eu faço o que eu quero. Mas de domingo eu não posso me divertir, eu não posso fazer nada, eu preciso ir à igreja, eu preciso fazer missões, fazer tudo. Domingo é o dia que eu oro, que eu canto, que eu vou à igreja. E de segunda a sábado? Não é dia do Senhor, são os meus dias. Eu confesso para você que é muito mais fácil. Difícil é eu sair daqui hoje ouvindo
que Deus está comigo todos os dias, o tempo todo, e me quer na presença dele o tempo inteiro. É muito mais difícil. Eu prefiro aquele Deus que só me vê de domingo, que eu me visto certo para encontrar com ele e que eu posso viver com uma certa liberdade durante os outros dias. Agora, vão me falar que é uma pessoa que está comigo e com quem eu estou o tempo inteiro? É muito mais difícil. Muito mais difícil. E quando Jesus Cristo faz essa afirmação, ele está dizendo, acabou. Você não precisa mais ir a Deus através de um sistema religioso. Você vai se relacionar como quem se relaciona com uma pessoa. Aí muda tudo. Por exemplo, eu vou falar sobre oração na igreja. Se eu for pensar com as categorias da religião, eu vou inventar um monte de regra para oração. Tem que orar no monte, tem que orar no templo, tem que orar num lugar sagrado. Tem que orar às 6 da manhã, tem que orar às 5 da tarde, tem que orar 10 minutos por dia, tem que orar meia hora por dia, tem que orar 1 hora por dia, tem que orar de olho fechado, tem que orar com o olho aberto, tem que orar... A gente vai criando. Por quê? Porque a gente precisa de sistemas que nos enquadrem para que a gente se sinta seguro, cumprindo alguma regra e acreditando que por cumprir aquela regra a gente está quites com Deus. Então quer saber? Me diz aí, dessa igreja a gente ora como? De joelho? Eu não gosto muito, então eu vou para aquela que ora de pé. Aí a gente fica orando em pé, todo mundo do lado está orando em pé, o pastor fala que é certo orar em pé, e a gente sai dali feliz da vida dizendo, falei com Deus. Por que você falou com Deus? Porque eu orei em pé. Por que você falou com Deus? Porque eu orei ajoelhado. Por que você falou com Deus? Porque eu orei no monte. Por que você falou com Deus? Esses são os temas religiosos. Agora, quando você se relaciona com uma pessoa, não existe regra. E Jesus se você ler os evangelhos com atenção, você vai ver que Jesus não ensina a regra em nenhum momento. Você está com uma pessoa. Você está falando com uma pessoa. Ele está com você o tempo inteiro, você está na presença dele o tempo inteiro. Como é que você fala com uma pessoa? Como é que você fala com uma pessoa? Fala com uma pessoa, fala com Deus assim. Mas o que eu posso falar para ele? O que você pode falar com uma pessoa que é íntima, que conhece a sua vida? Fala. O que é orar? É falar. É falar. Tem lugar certo? Não. Tem hora certa? Não. Tem dia certo? Não. Tem palavra certa? Não. O que é orar? É falar. Eu sou a videira. Nós estamos só começando aqui, hein? Vocês aguentam um pouquinho mais? Vamos lá. Por isso que não é religião, é relacionamento com uma pessoa. Aí Jesus Cristo vai falar algo extraordinário. Ele fala, eu sou a videira e vocês são o quê? Isso é muito importante, porque até então vocês estavam achando que vocês eram a videira, povo de Israel. Vocês não são. Eu sou. E vocês são só o quê? Ramo. Ramo não é nada senão o resultado do tronco e da raiz. Ramo não tem vida própria, por isso que ele fala, o que não dá fruto, o que é seco, é cortado, e se é cortado não serve mais para nada, joga-se fora. Ramo não é nada, ramo não é autônomo, ramo não tem vida. O que eu acho extraordinário nessa declaração de Jesus é que, enquanto todos os movimentos da construção da humanidade nos impulsionam, nos incentivam à autonomia, Jesus fala que Deus nos quer dependentes. Isso é extraordinário. Porque num sistema religioso, eu posso me tornar autônomo muito facilmente se eu cumpro as regras. Num lugar religioso, a gente estabelece as melhores regras aqui em conjunto, numa relação social e religiosa, e aí nós falamos assim, as pessoas que leem a Bíblia inteira durante um ano, elas são espirituais. Aí você olha para esse negócio aí, lê a Bíblia inteira durante um ano, começa a se sentir melhor que todo mundo, e começa a ter uma certa relação de proeminência no ambiente. A gente vai criando esses estigmas religiosos e nós vamos nos tornando melhores uns do que os outros. Vamos achando que somos assim. Vamos nos tornando graduados na vida da igreja e da religião. Vamos nos sentindo autônomos. Aí, a vida com Deus para de ser uma relação de alimentação, uma relação de nutrição em Deus, e passa a ser uma relação de feitos e realizações para Deus. Como se a gente é sempre estimulado no pensamento religioso, você tem que fazer para Deus, você tem que viver para Deus, você tem que construir para Deus. Isso vai criando em nossa mentalidade uma ideia de que, por causa do sistema religioso, eu tenho que viver uma vida legal, correta, bacana,
para que eu possa mostrar para Deus e para os homens o quanto eu amo, eu adoro e sou assim. Esse é o nosso desafio. Somos desafiados a isso o tempo inteiro. Jesus fala diferente disso. Jesus, se você prestar atenção aqui, ele fala claramente isso. Sem mim, vocês não podem fazer. O convite de Jesus não é faça coisas para mim. O convite de Jesus é fica em mim, porque vai ser natural você fazer o que eu quero fazer. O convite de Jesus não é faça para mim, é fique em mim. E quem fica em mim, dá fruto. Meu Pai cuida disso. Pode ficar tranquilo, se você ficar em Jesus, você vai dar fruto. Isso muda completamente a nossa lógica. Nós estamos sempre sendo desafiados a fazer para Deus, a acertar a vida. Há pessoas, por exemplo, que quando são convidadas para ir a uma igreja e num ambiente religioso, a primeira coisa que elas pensam é, não, eu não posso ir numa igreja porque eu estou vivendo uma vida muito ruim. Estou vivendo uma vida muito torta. Eu tenho um comportamento que não é legal. Eu preciso primeiro me acertar para depois voltar para a igreja. Não é isso que a gente ouve muitas vezes? Talvez você tenha vindo hoje aqui meio assim. Eu não devia estar nesse lugar. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Primeiro eu vou me acertar. Aí depois eu vou ajudar naquele ministério que a Sara falou lá da instituição. Porque eu não posso fazer isso agora. Eu vou primeiro me acertar e fazer as coisas certas, porque está tudo errado na minha vida. Depois eu vou até me tornar um voluntário para ajudar a organizar o ambiente do nosso espaço de celebração. Eu preciso primeiro me organizar para depois encontrar Deus. O convite de Jesus é, não. Fica em mim, deixa eu ficar em você e deixa com que o meu Pai vai limpar você. A mensagem de Jesus Cristo é a mensagem que diz assim, enquanto todo o sistema humano, todo o sistema de todos os conhecimentos das nossas relações humanas, esses sistemas todos vão dizer que um ser humano tem que crescer, se desenvolver, se tornar autônomo, dono das suas próprias habilidades, competências, ter condições de se realizar sozinho. É isso que nós falamos. Nós queremos que os nossos filhos sejam assim, nós queremos ser assim, é isso que nós estamos fazendo. Enquanto todo o sistema de construção da sociedade trabalha com esse conceito de que nós estamos aqui para evoluir. O que é evoluir? É poder fazer sozinho as coisas no mundo. O Evangelho de Jesus diz não. A evolução verdadeira é você chegar em tamanha dependência com Deus que você diga a respeito de si mesmo e de tudo que você faz o seguinte: se não fosse Deus, eu não poderia ter feito o que eu fiz. Foi Deus quem fez através de mim. Foi Deus. O projeto do Evangelho é um projeto de enfraquecimento e não de fortalecimento humano. Por isso que isso aqui não é um centro de autoajuda. Eu lamento lhe informar isso. Isso aqui não é um lugar onde a gente está querendo só te deixar mais animadinho para você encarar a segunda-feira. Não. Isso aqui é um projeto de desestruturar você, para que você dependa mais de Deus. É isso mesmo que a gente veio fazer aqui, pregar o Evangelho. A gente veio dizer que você não consegue mesmo sozinho, não. Eu vim dizer uma coisa para vocês essa noite. Não adianta tentar colocar em prática nada do que foi falado aqui. Sozinho, não vai conseguir de jeito nenhum. Se você ouvindo e falando, nossa, isso é muito difícil, você está mais perto de conseguir alguma coisa. Porque enquanto isso, tem alguns de nós que dizem, não, legal, eu acho que eu consigo fazer isso aí. Dançou. Está perdido. O meu desejo hoje à noite é fazer com que você saia daqui desestruturado e não estruturado. Olha só, né? Olha o Winston, o que ele fez com você, te convidou para vir aqui, ouviu o Alexandre. Eu quero bagunçar a sua vida hoje à noite. Quero fazer você se sentindo assim, eu não consigo. É isso que eu quero que você saia, porque no dia que você diz, eu não consigo, você está mais perto de realizar aquilo que só Deus pode fazer através da sua vida. É a impotência que gera a vida de Deus em nós. É a nossa impotência. É quando somos fracos que Deus se faz forte e fortalece a nossa existência. Não quando somos fortes. É uma relação de dependência a Deus o tempo inteiro. Aí Jesus continua no seu discurso dizendo, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, não adianta tentar fazer nada sem mim porque vocês não vão conseguir, vocês são só os ramos, fiquem em mim, e eu quero chamar vocês de amigos. Vocês não são meus escravos, diz Jesus assim. Vocês não são meus escravos, vocês são os meus amigos. Quero que vocês entendam que vocês são meus amigos. Ele vai dizer isso ali a partir do versículo 10, 11, 12.
versículo 14, ali ele vai começar a dizer isso aqui. Vocês são meus amigos, vocês não são meus escravos. E aí depois ele, de maneira bem sutil, eu sempre achei interessante Jesus fazer isso, ele fala no versículo 14 assim, primeiro ele diz, vocês são meus amigos, não são meus escravos e tal, e no versículo 14 ele fala, mas vocês só são meus amigos se... Interessante isso aí, eu acho que Jesus estava dando uma de migué com a gente aqui. Vocês são meus amigos, não são meus escravos, mas só são meus amigos se fizerem o que eu mando. Ué, quando eu olhei para esse texto a primeira vez com esse sentido, eu falei assim, caramba, eu já trabalho e tenho que obedecer ao meu patrão. Eu vou para casa e tenho que obedecer à minha mulher. Depende da idade, eu já tenho que obedecer aos meus filhos. Eu fico obedecendo todo mundo. Amigo é aquele camarada que a gente vai para praça de alimentação do shopping tomar cerveja. Ih, caramba, errei, desculpa, eu esqueci. Tomar Guaraná. Falei errado, vocês não fazem isso aqui. Tomar um Guaraná para bater papo, falar da vida. Eu não sento lá para prestar relatório pro cara para obedecer o camarada. Amigo é aquele camarada que você fala, obedecer amigo, falar da vida. Que coisa estranha esse negócio todo. Até que eu entendi a força dessa expressão de Jesus, que é, mais uma vez, acabando com os conceitos religiosos e trazendo uma nova relação espiritual, é que eu aprendi, interessante isso daí, que quando Jesus fala, eu não chamo vocês de escravos, chamo vocês de amigos, mas vocês só vão ser meus amigos se fizerem o que eu mando, o que eu ordeno, o que ele está dizendo é, eu não quero que vocês me obedeçam como se vocês fossem meus escravos, porque o escravo não tem opção de não obedecer. Eu quero que vocês me obedeçam como um amigo obedece. Aí eu falei, amigo obedece? Como é que amigo obedece? Eu fui me lembrando que amigo obedece, sim. Amigo obedece numa relação não de regra, punição e autoridade, mas numa relação de confiança. É simples. Quando você quebra o seu carro, em algum momento aí, seu carro quebrou, você liga para alguém para perguntar a orientação, sabe? Conhece algum mecânico? Não liga para alguém? Maguinho, conhece algum mecânico aí? Você é bom nisso aí? Você conhece mecânico bom aqui na cidade? Não conhece, então você vai precisar arrumar alguém aí. Agora conhece, acabou de lembrar. Você liga para ele e fala, quebrou meu carro, precisamos de um mecânico, você conhece? O Winston ligou para o Maguinho e falou, precisamos de um mecânico. O Maguinho falou que tem um bom. Um bom. O cara é bom, barato, arruma legal. O Winston pega o carro dele e vai lá no mecânico. O que o Winston fez? Obedeceu. O que ele obedeceu ao Maguinho? Que ele confia em duas coisas. Primeiro, que o Maguinho tem uma boa disposição para ele. Tem um bem-querer para a vida dele. Quer o bem dele. Porque você só vai pedir uma orientação para alguma coisa que você precisa para alguém que você acha que gosta de você. Segunda coisa é que você acha que o Maguinho sabe sobre aquilo mais do que você. Porque se você sabe onde tem mecânico, você não precisa ligar para ele. Se é ele quem sabe, você primeiro confia no caráter dele. Segunda coisa que você confia é no conhecimento, no poder, na capacidade dele. Jesus falou assim para os seus discípulos, sabe como eu quero que vocês me obedeçam? Como quem obedece a um amigo. Quero que vocês olhem para mim e acreditem que eu amo vocês, que eu quero o bem de vocês, que eu quero o melhor para vocês, que eu só quero o bem para vocês. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, disse o profeta, Deus dizendo ao profeta. Plano de lhes fazer o bem e não o mal. Quero que vocês se relacionem comigo, Jesus está dizendo, como quem se relaciona com um amigo. Quero que vocês olhem para mim e saibam, eu amo vocês. E a segunda coisa que eu quero que vocês saibam, eu sei onde tem mecânico bom. Eu sei um pouquinho mais do que vocês da vida, diria Jesus. Eu sei como a vida funciona. Eu sei para que o ser humano existe. Eu sei como o coração humano funciona. Eu sei como uma família devia ser. Eu sei como a gente devia administrar o dinheiro. Eu sei como a gente se relaciona com a vida. Eu sei. Eu quero o seu bem e eu sei o que fazer. Se você me der ouvidos e praticar na sua vida, você vai mostrar que nós somos amigos. A religião, pelo contrário disso, tem uma relação de escravidão, que é, se você não obedecer, você vai para o inferno. O convite de Jesus, não é nada disso, não. Eu amo vocês. Se você não obedecer, você vai perder um amigo. Você vai deixar de desfrutar de uma amizade. Se você não obedecer, você vai ter que bater a cabeça sozinho para aprender. Se você não obedecer, você vai deixar de desfrutar de uma relação de amizade. É um relacionamento. Não é uma relação de punição. É um relacionamento. Como é que a gente obedece um amigo?
por confiança. Eu fico muito intrigado, né? Hoje já não tanto, mas eu nasci numa época em que a igreja evangélica amava mais o inferno do que o céu. Vai entender isso. Se você veio de uma igreja cristã evangélica desde pequeno, você sabe do que eu estou falando. A gente não pregava sobre o céu, a gente pregava sobre o inferno. Aceite a Jesus hoje, não você vai para o inferno. Se você for no cinema, você vai para o inferno. Se você jogar futebol no domingo, você vai para o inferno. Vá para o inferno você, Deus me livre. Oh, isso é mau agouro, isso é praga. Eu vou para uma igreja para o cara ficar falando que eu vou para o inferno, tudo eu vou para o inferno. E aí a gente achava que era bom que as pessoas se convertessem por medo de ir para o inferno. Imagina a cena. Você passa numa igreja como essa, vive a vida inteira de modo religioso, ali, com medo do inferno o tempo inteiro, aquela quentura, dá calor, você fica, ai meu Deus do céu, medo do inferno. Aí você chega no céu, olha para o Senhor Jesus, e ele perguntou, oh, você chegou aqui, poxa vida, que bom. Por que você está aqui? Porque eu tinha medo de ir para o inferno. Só por isso que eu vim para cá. Eu te obedeci porque eu tinha medo de ir para o inferno. Nem sei muito bem quem é o Senhor. Eu não gostava desse negócio de céu. Aquela coisa meio chata, o céu, né? Oh, tal. Coro cantando eternamente um hino. Mas eu vim para cá porque eu estava com medo de inferno. Preciso ser sincero para o Senhor. Não é porque eu queria te ver. Porque se não tivesse o inferno, inclusive... Você já não se pegou pensando uma vez ou outra na sua vida, assim? Quando alguém começa a pregar uma mensagem muito fácil, sabe, pregar mensagem de salvação, Deus vai salvar todo mundo, Deus quer salvar os homens, aceite Jesus e seja salvo. De repente você fica com aquele negócio no coração, pô, mas e eu que fiquei a vida inteira andando na linha ali, assim, ó. Agora é fácil, assim, falar de Jesus, ser salvo. Você já não teve impressão no seu coração alguma vez de pensar assim, cara, se não fosse o inferno eu faria esse negócio? Não teve esse negócio dentro de você? Cara, se eu soubesse que eu não vou queimar eternamente, eu entrava nesse lugar aí. Entrava mesmo. A gente dá risada hoje porque não faz nem mais parte da nossa cultura, graças a Deus. Mas você lembra disso quando você era criança? Você fica imaginando as pessoas achando legal. Elas acham que Deus olha lá de cima e fala, nossa, que bom. Um monte de gente cantando para mim porque tem medo de ir para o inferno. Eu acho que Deus se alegra com uma coisa dessa. Que Deus seria esse? Que ia querer se relacionar com você cheio de medo dele, do inferno, do diabo. Deus quer ser amado como ele ama. Deus quer ser amado. Sabe por que eu estou aqui essa noite, Senhor? Eu te amo. Eu não vou para o inferno porque eu não vou na igreja. Onde era essa ideia? Aliás, se eu for, vai começar pela família do pastor que está lá no teatro. Ih, caramba, não falei. Eu não estou aqui porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou dar dinheiro e do meu tempo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou fazer nada por causa disso. Sabe por que eu vou viver a vida? Porque eu já estou livre do inferno. E eu quero que o inferno seja tirado de dentro de mim completamente. E isso tudo porque eu amo o Senhor. E porque é bom estar na presença de um amigo. É bom estar com um amigo. Quando você desobedece a alguém que tem autoridade sobre você, você vai ser punido. Isso é a religião quem faz. Mas quando você tem um amigo, se você não está com seu amigo, não visita o seu amigo, não encontra o seu amigo, magoa o seu amigo, você não vai ser punido. Você perde o seu relacionamento com ele. Toda a construção religiosa parte do seguinte pressuposto. Viva a sua vida aqui com muito cuidado, porque no final vai ter uma continha no céu e se ela não fechar, você vai ser punido por tudo que você fez nessa terra. Na mente religiosa, o inferno está lá no fim. Lá no fim. No Evangelho de Jesus Cristo, não tem nada disso. O Evangelho de Jesus Cristo tenho uma relação de amizade e amor que eu quero viver com vocês. E se eu não quiser essa relação, eu vou para o inferno? Não, meu filho. Se você não quiser,
você já está no inferno. O inferno e o céu para o Evangelho de Jesus não é um lugar para onde eu vou, é uma vida que eu já vivo aqui. Uma amizade com Jesus Cristo em amor é uma relação de proximidade com o céu. Um distanciamento de Jesus como meu amigo, mesmo que seja numa proposta religiosa, é um inferno. Um inferno. De medo, de ausência, de conflito, de fuga, de tudo. Até o dia que eu aceito o convite suave de Jesus para que eu me torne amigo dele. E que eu me relacione com ele numa relação de confiança, como se faz com um amigo. É por isso que o que nós estamos ensinando do Evangelho não é religião, é um relacionamento. Não está baseado num sistema religioso, está baseado numa relação com uma pessoa. Não está baseado no que eu posso fazer para Deus, mas sim numa dependência para que Deus faça em mim o que Ele quer fazer. E numa relação de amizade que leva-nos à confiança, a uma obediência de confiança e não a uma relação de acerto de contas, de punição, de condenação e de premiação. Não. Eu espero que a gente entenda, através do Evangelho de Jesus Cristo, o seguinte. Viver aqui na Terra, fazendo coisas, vivendo uma vida longe de Deus e diferente do que Deus ensina, não vai levar você para o inferno. Já é o inferno. Viver uma vida de amizade com o Senhor Jesus não vai lhe levar para o céu um dia, já traz o céu para a sua vida aqui agora. E, para finalizar, especialmente sobre isso, sabe quando a gente carrega, às vezes, aquela coisa no coração de dizer assim, ó, eu estou vivendo tudo direitinho, faço as coisas para Deus, oro, busco o Senhor, a minha casa é uma casa de Deus, eu cuido dos meus filhos assim, eu vivo tudo direitinho e tal e tal. Aí você olha para o lado e encontra pessoas vivendo de tudo quanto é jeito errado, fazendo coisas erradas, vivendo o mal. Aí você fica com aquela coisa no coração, mas um dia eu serei recompensado e essas pessoas vão ser punidas e vão para o inferno. Isso só mostra o que para nós é a relação com Deus, é uma relação religiosa de crédito e débito, uma relação religiosa de recompensa e não uma relação espiritual de amizade. Uma vez eu fiz uma proposta na minha comunidade, foi quase uma heresia, mas era só uma proposta de pensamento, então não vai ficar preocupado achando que eu estou pregando uma coisa diferente aí, embora tenha muita gente pregando isso hoje, mas também não me importo, não ligo para isso, mas eu falei o seguinte, imagine um instante da sua vida agora, sim, vamos fazer essa dinâmica aqui agora, nós todos, para encerrar. Se eu dissesse para você o seguinte, eu, Alexandre, estou dizendo assim essa noite aqui, ó. Rapaz, ontem eu tive um encontro com Jesus. Entrei no 7º céu, fui para aqueles lugares lá que Paulo foi, que ninguém pode nem dizer o que é direito. E Jesus me falou que não tem mais inferno. Beleza, pessoal, acabou, não tem inferno. Ninguém vai para o inferno. Está tudo liberado. Aí você ouve isso que eu estou falando. E aí eu falo assim para você. Me diga, o que você faria diferente na sua vida se eu dissesse e você acreditasse que não existe mais inferno? Se tem coisas que você faz para Deus e você fala, não ia fazer mais, são só exercícios religiosos de galhos secos que não servem para nada. Agora, quanto mais da sua vida você visse que não iria mudar com essa informação, bem-aventurado é você, porque o que você faz já é em Deus. Não tem inferno? Vixe, eu ia roubar meu patrão essa semana, eu ia sair com aquela mulher que está me dando bola, ia adulterar, ia fazer tudo. Ou alguns iam dizer o seguinte, não, eu ia acordar amanhã cedo e falar, minha vida não mudou por causa disso. Eu vou continuar orando a Deus, eu vou continuar andando com o Senhor, eu vou continuar amando minha família, eu vou continuar trabalhando. É assim que a gente testa o quanto há de religiosidade na nossa relação de obediência a Deus,
quanto há de medo e o quanto há de amor. Porque Jesus Cristo encerra, e é assim que eu vou encerrar também, eu só dou um mandamento para vocês, que é: amem-se, façam tudo em amor, vivam em amor, porque somente o que é feito em amor tem alguma validade. Somente o que é feito em amor tem alguma validade. Eu queria que você saísse daqui com essa brincadeira de heresia. Eu acho que tem inferno, a Bíblia fala, é difícil de entender, mas deve ter lá esse negócio. Mas eu não vou para lá. E eu não vou porque eu estou fazendo coisa certa, não. Eu vou porque Jesus me resgatou da morte, me resgatou do império das trevas pelo seu sangue. Ele morreu no meu lugar, eu sou salvo em nome de Jesus. Eu não tenho nenhum medo de diabo, de inferno, de foguinho, nada. Eu moro no céu, eu sou do Senhor. Eu queria que você saísse hoje existencialmente liberto do inferno. Queria que você saísse daqui pensando: o inferno não existe para mim. Não pense nisso como um assunto teológico, esqueça os teólogos. Pense na sua vida e diga: eu não quero mais viver por medo, eu quero viver por amor. Eu quero ter uma relação de amizade com o Senhor. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos, eu queria fazer alguns convites para você essa noite. Se concentre em você mesmo, me ouça, ore como você quiser. Saia da religião, em nome de Jesus, se liberta disso. Não ore mais por regras. Você só ora na hora do almoço porque o seu pai te ensinou que você tem que orar antes de almoçar? Desobedece seu pai, para de orar antes do almoço, começa a falar com Deus numa conversa natural e feliz. Orar não é praticar uma religião, é conversar com o Senhor. Você acompanha alguém quando você vai à igreja? Você está aqui hoje porque a sua mãe te trouxe? Você está aqui hoje porque a sua mulher te insistiu? Você está aqui hoje porque seu marido falou para você vir? Você está aqui hoje porque alguém te traz? Você faz parte de um grupo? Você está à margem? Você sempre tem que pedir para alguém orar por você? Você tem sempre que... Alguém que banca a sua fé, a sua religião? É isso que eu quero dizer para você. Jesus é uma pessoa, Ele está aqui essa noite em espírito e Ele está tocando o seu coração, eu espero que sim. Ele só quer que você se abra para Ele e chame-o de seu Deus. Tá certo, Jesus, eu não quero que você seja o Deus da minha mulher mais só. Quero que você seja o meu Deus também. Não quero que você seja só o Deus do meu marido, do meu filho, do meu pai. Quero te chamar de Deus, quero te chamar de meu Senhor. Abre o seu coração para Jesus Cristo, Ele é uma pessoa. Fale com Ele, Ele está te ouvindo. Você não precisa nem falar, você só precisa pensar. Ele está te ouvindo. Você já descobriu que você não consegue fazer sozinho o que você precisa fazer? Você descobriu que você não tem força para vencer os seus pecados sozinho? Você descobriu que você não pode realizar as tarefas da vida sozinho? Você já descobriu que você não consegue educar seus filhos sozinho? Já deu a perceber que eles estão te dando trabalho e você não sabe o que fazer? Já percebeu que você não consegue mudar alguns comportamentos sozinho? Você se sente frustrado cada vez que você ouve uma mensagem e fala: eu não consigo fazer isso. Eu queria lhe dar uma notícia: você está bem mais perto de Jesus do que aqueles que dizem que podem fazer sozinho. Você não pode mesmo. Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada. Ouça Jesus dizendo ao seu coração essa noite: sem mim você não pode fazer nada. Você não vai poder vencer os desafios dessa semana. Você não vai poder fazer as mudanças necessárias na sua vida. Você não vai conseguir vencer sua depressão sozinho. Seus vícios, seus medos, suas confusões. Sozinho, você não pode fazer nada. Você ensina, você é ministro, você canta, você recebe pessoas. Você está com a sensação de que você já sabe fazer tudo o que você tem que fazer e que você precisa nem mais orar para fazer as coisas? Sozinho, você não pode fazer nada. Pode ser que o seu ministério esteja sendo bem executado, mas talvez ele já não tenha mais vida. Porque a vida vem da dependência, não da realização programada das coisas.
Não adianta só entregar um folheto, o seu abraço tem que transmitir paz. Não adianta só dar um estudo bíblico, a sua palavra tem que ser viva para aquele momento para as pessoas. Você não sabe fazer sem Deus, você não pode fazer sem Deus, você não consegue fazer sem Deus. E se há coisas na sua vida que você mudaria se não existisse inferno, entregue-as a Deus agora e mude. Se você faz coisas para Ele por medo, comece a fazê-las por amor. E diga para você mesmo, o inferno não existe para mim. Eu sou um amigo do Senhor, eu amo e Ele me ama. Pai, eu agradeço ao Senhor por sua palavra. Eu agradeço ao Senhor por essa noite. Eu peço que o Senhor, com o seu Espírito Santo, visite nossos corações e produza em nós aquilo que só o Senhor pode produzir. Em nome de Jesus. Amém.